Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. A exploração sexual contra crianças e adolescentes é um crime sem castigo? No Grande BH em Pauta dessa quarta-feira, vamos abordar como a justiça pune os agressores. E para discutir esse assunto, conversamos agora com o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Minas Gerais, o advogado Adilson Rocha. Doutor Adilson, muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Houve recentemente, se não me engano, há 3 ou 4 anos, uma mudança no Código Penal para aumentar a pena dos abusadores. Houve isso, não teve nessa mudança recente? Houve uma alteração no Código Penal em 2009, com a introdução de um novo tipo penal no artigo 217-A, denominado de estupro de vulnerável. Isso quer dizer que qualquer contato íntimo com a pessoa menor de 14 anos caracteriza esse crime, estando o agente sujeito a uma pena mínima de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ser este um crime considerado hediondo. Então, a pessoa hoje de qualquer sexo menor de 14 anos, ela é intocável na sua intimidade sexual ou na sua intimidade física. Uma vez comprovado que houve esse delito, porque na verdade quando é uma carícia, quando há uma agressão sexual de menor, como é que a gente pode dizer, de menor intensidade, não ficam as marcas físicas, né? Mas comprovado isso, qual é a pena então para uma pessoa que é flagrada e punida nesse artigo do Código Penal? O crime é o mesmo, a pena é a mesma. Veja, o crime de estupro de vulnerável, ele caracteriza desde um beijo a uma pessoa menor de 14 anos até a relação sexual propriamente dita. Ou seja, se você atentar contra a intimidade física ou a intimidade sexual de uma pessoa de menor de 14 anos, seja fazendo carícias, beijando ou mesmo chegando à relação sexual, você está em curso do mesmo crime, sujeito à mesma pena, que pode chegar a até 15 anos de reclusão em regime inicial fechado, por ser um crime considerado pela lei penal como crime hediondo. Essa mesma mudança no Código Penal em 2009 também, eu acho que aboliu a figura do atentado ao pudor, não é isso? Aquelas pessoas que na rua mostravam genitais para crianças, estavam brincando. Hoje isso é considerado, não é considerado só atentado ao pudor, não é? Não, na verdade, houve uma fusão do crime de atentado violento ao pudor com o crime de estupro. Veja, atentado violento ao pudor era, porque não existe mais, todo atentado à intimidade física da pessoa, à intimidade íntima da pessoa, que não configurasse a relação sexual propriamente dita. Isto era considerado atentado violento ao pudor. Por exemplo, um beijo, uma carícia física, isto era considerado um atentado violento ao pudor. E o estupro era reservado somente à relação sexual contra a vontade da pessoa. O que aconteceu em 2009 foi uma fusão do atentado violento ao pudor com o crime de estupro. Ou seja, todo esse atentado à intimidade da pessoa vai caracterizar o crime de estupro e não mais o atentado violento ao pudor. Então, na verdade, não houve uma descriminalização do crime de atentado violento ao pudor. Entendi. O que houve foi uma fusão deste crime com o crime de estupro, fazendo com que, a partir de 2009, qualquer pessoa, inclusive do sexo masculino, possa ser vítima do crime de estupro. O que existia até 2009 era que somente a mulher era a vítima do crime de estupro e o homem, somente o homem poderia ser o autor. Com essa alteração legislativa, o que acontece? O homem passou a ser vítima de estupro, tal qual a mulher, se houver um atentado também à intimidade física dele. Por exemplo, se eu der um beijo no senhor repórter contra a vontade do senhor,
eu estou praticando um crime de estupro contra a sua pessoa. Então, ficou feito dessa forma. Isso não é evolução que houve aí com os tempos, né? Sim. Em que descaracterizou essa situação de estupro somente na relação sexual, constituindo, a partir de 2009, o crime de estupro, não somente a relação sexual contra a vontade da pessoa, Entendi. mas qualquer atentado à intimidade, à incolumidade física daquela pessoa. Isso não abre um precedente perigoso para que pessoas façam falsas acusações e isso, ao fim das contas, leve a falsas punições também, não? A punições indevidas? Perigosíssimo. Veja, existe, quando eu era criança, existia um tipo de brincadeira, inclusive eu cheguei a fazer isso com meus filhos, de você pegar a criança e ficar beijando ali na barriga dela, soprando a barriga dela, fazendo cócegas da criança, como uma forma de carinho ali, próximo ao abdômen, próximo até a região genitália. Sim. Este é um tipo de brincadeira hoje extremamente perigosa. Esse tipo de brincadeira pode se levar à conclusão da prática de um estupro de vulnerável quando feito contra a criança. Então, a partir de 2009, com essa mudança legislativa, realmente passou a ser perigosa uma série de brincadeiras, de carícias que se fazia com a criança. Hoje em dia, o ideal é se manter distância da criança, fazer uma carícia ali, um beijinho no rosto, etc e tal, mas sem muita intimidade, porque essa intimidade pode caracterizar, sim, um crime de estupro de vulnerável. Muito bem, nós conversamos com Adilson Rocha, que é presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Minas. Adilson, obrigado por participar conosco aqui do Grande BH em Pauta. Uma boa semana para você. Obrigado.